O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário não é pastor e não é dono das ovelhas. Vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, no tempo pascal, o Evangelho, a liturgia da palavra, nos conduz a percebermos onde, como nos encontramos com o ressuscitado. E aí, cada domingo, nós ouvimos um desses lugares. Nesse domingo, nós percebemos que o lugar do encontro com o ressuscitado é na figura do pastor. Então precisamos refletir também sobre isso. Mas antes vamos apenas relembrar aquilo que a liturgia tem nos proposto nesse caminho que fizemos até aqui. Há vários sinais do ressuscitado no meio de nós. O primeiro deles é aquele que nós ouvimos no domingo da Páscoa. O sepulcro está vazio, o Senhor não estava lá. No segundo domingo, a comunidade reunida é o lugar onde o Senhor se manifesta. Os discípulos estavam no cenáculo e Jesus apareceu no meio deles. Na semana passada, nós ouvimos o Evangelho de Emaús, quando os discípulos reconhecem Jesus no partir do pão. E hoje vemos essa declaração de Jesus: Eu sou o bom pastor. E diante desta palavra de Deus, nós percebemos que o ressuscitado se faz presente no nosso meio de muitas maneiras, em muitos lugares. É preciso que nós abramos os nossos olhos para percebermos onde Ele está, quando Ele age, como Ele aparece. Mas Ele sempre quer ficar perto de nós. E aí, hoje nós somos convidados a percebê-lo como o bom pastor, como aquele que nos conduz. Então o Senhor ressuscitado se faz presente naqueles que têm alguma liderança na comunidade. Por excelência, como nós dizíamos no início da Eucaristia, costumamos achar que o padre, o bispo, o papa, nas outras igrejas há aqueles que têm o nome de pastores, são os pastores da comunidade. E de fato são, vivem essa vocação mais perto da plenitude. Contudo, todos os agentes de pastorais, todos aqueles que exercem alguma função na igreja, algum ministério, são também pastores. Porque pastor é aquele que cuida, que conduz ao bom caminho, ou no bom caminho, né? Então, todos aqueles que
têm alguma função na vida litúrgica e sacramental da igreja, devem conduzir os irmãos e irmãs nesse caminho bom. E o bom caminho nós sabemos quem é, nem é qual é quem é. O bom caminho é Jesus, né? Ele que se declara lá no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o bom pastor, a boa pastora, é aquela que conduz as pessoas que lhe foram confiadas ao bom caminho, que é Jesus. E aí cada um de nós deve tomar consciência de como somos convidados a fazer isso. Uns sendo padre, outros cantando, outros sendo ministros, outros sendo pai e mãe, outros sendo bons filhos e filhas, outros no seu trabalho. Não interessa onde. Interessa que nós tenhamos consciência de que, quando conduzimos as pessoas nesse caminho que é Jesus, muito mais do que nós mesmos, nós estamos sendo, na vida daquelas pessoas que nos foram confiadas, a presença do bom pastor, por excelência, do ressuscitado. E é isso que nós devemos sempre trazer no nosso coração. O Evangelho que nós ouvimos hoje fala algumas características que o bom pastor tem. E nós, na nossa vida, devemos ter consciência disso. O bom pastor é Jesus, mas devemos nos espelhar nele, fazer aquilo que ele nos ensina. E ele diz hoje pelo menos 3 características dele como bom pastor, que nós, como batizados, profetas, reis e sacerdotes que somos, devemos cultivar ao longo da nossa vida. A primeira, e aí não tem uma ordem, é o cuidado. O bom pastor cuida das suas ovelhas, ao contrário dos maus pastores, os mercenários. O bom pastor cuida. Diante do perigo, ele está lá para proteger, para carregar, para conduzir, para cuidar. Nós também devemos cuidar uns dos outros. O bom pastor cuida. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Jesus diz assim: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Por isso é necessário nós conhecermos uns aos outros, termos intimidade, sabemos pelo menos um pouquinho da vida, daquilo que o outro passa, né? Isso evita julgamentos, isso evita preconceitos. Às vezes a gente vê o outro, e aí eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu também faço isso, né? Eu falo, nossa, mas fulano é tão metido, tão esquisito, eu nem gosto dele, eu acho ele muito para frente. A gente nem conhece a pessoa, nem sabe a história dela, nem sabe o que ela passa. Quando nós conhecemos, às vezes nos arrependemos por aquilo que pensamos, às vezes até por aquilo que dizemos. Por isso, o bom pastor conhece as suas ovelhas. Jesus conhece cada um de nós na sua intimidade. Conhece as nossas melhores qualidades e os nossos piores defeitos. E ele não julga ninguém. Ele apenas ama. Então, como bons pastores e boas pastoras, devemos também conhecer, além de cuidar, aqueles que nos são confiados. E por fim, o Senhor enfatiza muito isso nesse trecho do Evangelho que nós ouvimos. Ele dá a vida. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. São João, e eu já disse isso aqui há alguns dias e repito, nos fala lá no Evangelho da última ceia, que tendo amado os seus, Jesus amou-os até o fim. Amou-os até entregar a vida, tudo o que ele tinha pelos seus. Nós também somos convidados
a dar a nossa vida, o que temos, o que somos, em favor daqueles que precisam de nós. A nossa vida só ganha sentido se nós a gastarmos com alguém, com algo que vale a pena. Se não for assim, não tem sentido viver. Então, que nós possamos aprender com Cristo essas características do bom pastor para que as tragamos para a nossa vida. É necessário cuidar, conhecer, dar a vida por aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho e pelos quais nós temos responsabilidade. Na primeira leitura, São Pedro, falando a um grupo de pessoas, justifica o bem que ele tinha feito. Ele diz: eu fiz isso em nome de Jesus. E aí Pedro está sendo um bom pastor, porque ele curou alguém em nome de Jesus. Nós também devemos ter a nossa vida vivida nesse sentido, de darmos o melhor de nós uns pelos outros. E a recompensa disso é um pouco aquilo que São João nos diz na segunda leitura, falando que nós já vivemos aqui, o que nós vivemos aqui não é sequer um pedacinho daquilo que um dia viveremos quando chegarmos no céu. Então o céu deve começar aqui e agora. E nós devemos ter a certeza do céu, porque em Jesus nós temos a graça de sermos chamados filhos de Deus. Quando nós agimos fazendo bem, quando nós cuidamos, conhecemos, damos a vida por aqueles que o Senhor nos confiou, nós temos a certeza que somos filhos dele, que ele cuida de nós, que ele quer o nosso bem, porque nos tornamos sinal desse amor e desse cuidado de Deus na vida de todos. Que o Cristo bom pastor nos ajude na nossa caminhada cristã e que ele continue nos conduzindo sempre no caminho do bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.